Podemos falar agora então dos gols gaúchos, dos times gaúchos? Teve vitória do Inter, vitória do Grêmio e derrota do Juventude. Os jogos envolvendo os times gaúchos com vencedores é que tiveram o maior número de bola na rede na rodada. O Grêmio amargou uma derrota no Clássico Grenal da semana passada, mas conseguiu se recuperar e derrotou o lanterna Atlético Goianiense. Mas tomou um susto na Arena Grêmio. O Dragão marcou primeiro, Derek bateu o pênalti, o goleiro Marquezinho defendeu, mas o atacante do Atlético pegou a sobra e marcou 1-0. No fim da primeira etapa, Soteldo, em jogada individual, empatou o jogo 1-1. O gol da virada do Grêmio foi bonito. PP bateu de primeira e acertou o ângulo 2-1. E o paraguaio Vidiaçante, capitão da equipe, aproveitou o passe de Reinaldo para fechar a conta, 3-1. A vitória fez o Grêmio subir para o 11º lugar com 38 pontos. E o risco de rebaixamento vai ficando cada vez menor. O Atlético Goianiense, ao contrário, está mais perto da Série B. Continua na lanterninha com 22 pontos. A probabilidade de queda é de quase 100%. Embalado pela vitória no Grenal, o Internacional também enfrentou um Atlético, mas um Atlético que é semifinalista da Libertadores e finalista da Copa do Brasil. Aliás, o Galo preservou alguns de seus principais jogadores porque nesta terça tem o River Plate pela Liberta. E o Inter se aproveitou desse fato, venceu por 3-1 em Belo Horizonte. Alan Patrick de pênalti fez o primeiro do Inter. Logo depois, Bernabé aproveitou o passe de Borré e ampliou 2-0. O Galo também teve um pênalti e Eduardo Vargas descontou, mas no segundo tempo, numa espécie de fute-água, Bernabé rolou para Bruno Tabata, que bateu no canto e fechou a conta 3-1. O Inter chegou a 11 jogos de invencibilidade no Brasileiro e subiu para o 5º lugar com 52 pontos. Na quarta, o Colorado faz o último jogo atrasado e encara o Flamengo. Já o Galo joga amanhã contra o River Plate e tenta consumir a vaga na grande final da Libertadores. O Flamengo, que vai enfrentar o Inter na quarta, e o Galo no domingo na final da Copa do Brasil, goleou o Juventude, 4-2 no jogo com o maior número de gols na rodada. Michael pegou a sobra do goleiro e abriu o marcador. O Juventude empatou com esse arremate forte de Gilberto, 1-1. No segundo tempo, pênalti para o Flamengo. Gabigol bateu no canto e fez 2-1. A Arrascaeta bateu de primeira da meia-lua e fez o terceiro do Flamengo. O Juventude descontou com Edson Carioca. Ele pegou a sobra, dominou e marcou um bonito gol, 3-2. Mas depois da boa jogada de Gerson, Plata fechou a conta, 4-2. Com a vitória, o Flamengo manteve o 4º lugar na tabela com 54 pontos. Na quarta-feira tem um confronto direto com o Inter. Depois, volta as atenções para a Copa do Brasil. Já o Juventude foi o único gaúcho derrotado na rodada. Pior, entrou na zona do rebaixamento com 34 pontos. Depois do jogo de sábado, a diretoria demitiu o técnico Jair Ventura. Para você que chegou agora, esse é o Tarobá Sport dessa segunda-feira. Estamos aqui acompanhando os gols que rolaram no final de semana e vou começar então, vou até apresentar para vocês. Hoje eu tenho a presença do Luciano Moraes aqui, na ausência de Edson Moraes, fazendo os comentários dos jogos. E eu começo, Luciano Moraes, fazendo o seguinte questionamento. Diga lá, Samanta. É o melhor momento do Roger? Ah, sem dúvida, sem dúvida, porque são 11 jogos de invencibilidade. O Inter, quando ainda tinha o comando do Eduardo Cudê, mesmo com todo o investimento que foi feito na temporada, trouxe o Rafael Borré, trouxe o Alário, trouxe um elenco encorpado, aquela sequência ruim do Cudê colocava o Internacional como candidato ao descenso, inclusive cotado para ser um dos rebaixados. Mas enfim, a chegada do Roger Machado, 11 jogos de invencibilidade, uma escalada em termos de tabela. Claro que o jogo contra o Atlético Mineiro a gente leva em conta porque o Galo já tem, amanhã tem Libertadores da América, tem um jogo de volta contra a equipe do River Plate com boa vantagem, e domingo tem final da Copa do Brasil contra o Flamengo. Então, contra o Inter, ele não se importou mesmo com a derrota, mas o que pesa em favor do Colorado é vencer o Galo lá na Arena MRV 3-1, com autoridade, chegando nessa invencibilidade de 11 jogos, e o Inter agora fica muito próximo
de buscar uma vaga direta na próxima Libertadores. É o quinto colocado na tabela, segundo chance de gol, é 96% de probabilidade de conquistar essa vaga direta. Então o Inter começa, a partir dessa arrancada do Roger Machado, ele projeta uma temporada melhor para 2025, voltando a disputar a Libertadores da América. Fato curioso, nós falamos aí da saída do Jair Ventura do Juventude. O Inter, quando demite Eduardo Cudê, vai no Juventude e contrata o Roger Machado. Tira o Roger Machado do Juventude, o Roger que eliminou o Inter nas semifinais do Gauchão, como treinador do Juventude, eliminou o Inter na Copa do Brasil como treinador do Juventude e depois não teve sucesso na Copa Sul-Americana já dirigindo o Colorado. Então restou para ele o Campeonato Brasileiro. E o Juventude até começou um trabalho bacana com o Jair Ventura, mas nas últimas rodadas teve uma sequência de resultados ruins, o último para o Flamengo no fim de semana, demitido então o Jair Ventura e o Juventude fecha essa rodada na zona do rebaixamento. Então, um time gaúcho que veio da Série B do ano passado, com muito mérito, agora corre o risco de voltar para a segundona depois dessa saída. Então vejam que são situações curiosas. Um treinador que fazia um bom trabalho no Juventude, alavanca o Internacional e o Juventude agora sofre justamente por conta da saída do antigo treinador. Algo que ocorreu efeito inverso no Inter e também no Flamengo. O Flamengo, apesar do elenco milionário, vinha meio que capengando aí com o Tite, mas efetivou o Filipe Luiz e agora sonha no Brasileiro, sabe que a diferença para o líder Botafogo é grande, mas sonha no Brasileiro, e quem sabe nessas últimas rodadas uma mudança, mas a grande meta do Flamengo passou a ser a Copa do Brasil, já com jogo decisivo, jogo de ida no próximo domingo contra o Atlético Mineiro. O Luciano Ricardo mandou uma participação para a gente pelo Instagram, perguntando o seguinte, se compensa fazer essas mudanças de técnico nessa altura do campeonato? É muito subjetivo falar sobre isso. Nossa, obrigado ao Ricardo pela participação, porque, como eu disse, tem situações que funcionam, outras não. Vou dar um exemplo aqui, depois a gente vai ver como foi a derrota para o Cruzeiro, para o Atlético Paranaense. Fernando Diniz, campeão da Libertadores com o Fluminense, ele foi demitido no Flu esse ano, tinha um trabalho na seleção brasileira, que foi ruim, não foi bom não, mas enfim, não deu sequência ao trabalho do Fernando Diniz, e ele foi contratado pelo Cruzeiro. O Cruzeiro não vence há 7 jogos, 6 deles com o Fernando Diniz. Corre o risco, inclusive, de ser eliminado da Copa Sul-Americana na próxima quinta-feira. Ou seja, a mudança de treinador ainda não surtiu o efeito esperado. O Atlético Paranaense também teve 5 treinadores ao longo do ano. Falava-se muito em títulos importantes na temporada. Está com o Lúcio Gonzalez. Ele comemorou a primeira vitória dele só no fim de semana. Então, se teve acertos em termos de mudança de treinador para o Inter e para o Flamengo, de repente para o Cruzeiro não está surtindo o mesmo efeito. O Corinthians mudou o comando técnico também. O Ramon Dias deu uma arrumada na casa, mas pega um time com risco de rebaixamento também. Então é muito subjetivo. A mudança, ela às vezes se faz necessária, mas será que ela surte efeito imediato? Para alguns casos acontece, para outros não. Muito obrigada pela sua participação, Ricardo. Aproveite e mande sua opinião também através do @TarobáEsport. Quero saber aí. Manda lá você... o que achou do o bigodão, um bigode aqui, imagina. Você poderia talvez apresentar o Jornal da Noite também. Acho que eu vou ficar na noite. Acho que engana bem. Acho que engana. Agora vamos aos 3 jogos de sábado. O Atlético Paranaense acabou com um longo jejum e fez 3-0 no Cruzeiro. O Furacão não sabia o que era comemorar uma vitória há quase 2 meses. O último resultado positivo havia sido no dia 28 de julho contra o Cuiabá. O time não vencia há 11 partidas e acabou com esse jejum com autoridade. Fez 3-0 no Cruzeiro. Aliás, a torcida motivada pelo clube deixou o clima bem infernal na Liga Arena. Clima este que deixou o Rafa Silva atordoado. Com apenas 3 segundos, ele acertou uma cotovelada em Kaique Rocha e foi expulso. Pablo, de cabeça, abriu o placar para o Furacão. No segundo tempo, Julimar bateu forte da entrada da área e ampliou 2-0. E Nicão tirou o zagueiro da jogada e fez o terceiro, 3-0 Atlético e fim do jejum. Melhor, o Furacão respirou aliviado e saiu da zona do rebaixamento. Subiu para o 15º lugar com 34 pontos. O Cruzeiro é que agora tem um jejum. Não vence as 7 partidas, 6 delas sob o comando de Fernando Diniz. Com isso, é o 8º colocado com 44 pontos. O fantasma do rebaixamento voltou a rondar o Fluminense. Isso porque o tricolor das Laranjeiras foi superado pelo Vitória por 2-1 num confronto direto. Cobrança de falta fechadinha e Neres desviou de cabeça, 1-0 Vitória. No segundo tempo, Martinelli empatou o jogo. Ele acertou um chutaço da meia-lua. A bola bateu na trave, nas costas do goleiro e entrou 1-1. Mas Alejandro, de pênalti, garantiu mais um triunfo do Vitória por 2-1. O time baiano é o 14º colocado com 35 pontos. O Fluminense está um pouco acima, em 13º com 36.
A rodada teve poucos empates até agora, apenas 2. Um deles foi o 1-1 entre Criciúma e São Paulo em Santa Catarina. Olha só a lambança da zaga do São Paulo e Felipe Viseu aproveitou, 1-0 o Tigre. O tricolor paulista evitou a derrota com esse belíssimo chute de Lisieiro no finzinho, 1-1 placar final. Na tabela, o resultado foi ruim para o São Paulo, que caiu para o 6º lugar com 51 pontos. E bom para o Criciúma, que é o 12º colocado com 37 e vai afastando o risco de queda.